O título do meu livro é Didática da Educação Física 3, Futebol. Tem como organizador Eleanor Kuss, tem local de edição. Segunda edição, 2005, editora Unijuí, e tem 200 páginas. Bom, no livro são abordados dois pontos em relação ao futebol. O primeiro ponto é que o futebol, como qualquer esporte, necessita de uma visão científica para seu desenvolvimento. O segundo ponto é que o livro trata de o trato pedagógico do futebol, menos voltado para padronização e mais voltado para o trato pedagógico. O livro é dividido em capítulos e por isso eu vou apresentar cada capítulo separado para que possa ter um melhor entendimento sobre o assunto, certo? Bom, o primeiro capítulo se analisa a desenvoltura de um certo grupo de alunos em relação à prática do futebol. Com base na análise, se percebe uma carência de uma certa parte dos alunos, não só de habilidades cobradas na prática do futebol, como também na concepção de ritmo. É evidente também, o autor mostra neste capítulo que um certo grupo de profissionais de educação física não tem conhecimento sobre essa concepção de ritmo e, consequentemente, não aborda isso nas suas aulas, o que traz uma certa padronização dos movimentos. O autor faz uma crítica condizente ao processo de ensino-aprendizagem dos esportes, no que se refere à excessiva padronização e imposição de movimentos prontos, ou seja, ocorre uma supressão no ritmo dos movimentos em troca de um possível alto rendimento. O autor cita ainda o esporte de alto rendimento como um grande vilão quando se trata dessa padronização dos movimentos e supressão do ritmo, porque ele cita que os esportes de alto rendimento estão sempre buscando melhor performance e melhores resultados, o que acaba suprimindo o ritmo dos movimentos em busca de uma padronização que busca sempre a eficiência dos movimentos e não a sua desenvoltura específica para cada pessoa e deixa de lado essa concepção de ritmo. Bom, no final do capítulo, o autor traz bons exemplos práticos para ensino-aprendizagem dos movimentos ritmados no futebol. O que esses exemplos mostram para a gente? Esses exemplos trazem à tona que é possível ensinar e aprender futebol sem que exista necessariamente a padronização dos movimentos. A unidade didática 10, para além da questão técnica do ensinar e aprender futebol, outras possibilidades, o autor faz uma crítica à transformação do futebol em espetáculo. O futebol se tornou um espetáculo. Procedimentos de ensino se direcionam cada vez mais à especialização de funções, automação de gestos e técnicas esportivas, juntamente com o incremento de cargas de treinamento físico, o que faz o ato de se jogar futebol, perder o prazer, e esse prazer é trocado pela seriedade de treinar. Com a passagem do futebol de jogo para espetáculo, o capitalismo fez dele uma grande máquina de lucro. Isso implica em um severo ordenamento de treinamentos dados nas escolinhas, por exemplo. Existe a correlação entre o ensinar e aprender futebol com esclarecimento crítico, reflexivo e emancipatório. Bom, o que o autor tenta passar para a gente nessa parte? Ele tenta mostrar que o futebol pode ser usado para despertar nas pessoas a sua noção crítica emancipatória, para que, de certa forma, elas deixam de participar dessa alienação causada pelo futebol enquanto espetáculo. O futebol é abordado na sua dimensão polissêmica, impondo ideias contrárias àquelas impostas nos métodos de ensino das escolinhas. Bom, o autor cita que deve-se conciliar o ensino do futebol à cultura primeira dos jovens. Apoiados a Bayer, os autores apresentam como melhor maneira para tal conciliação o método que leva em consideração os interesses da criança,
as situações vividas por esta, a iniciativa, a imaginação e a reflexão. Ou seja, o autor tenta nos passar que não dá para ensinar futebol igualmente para todos os atletas, porque cada um tem sua realidade, cada um teve a sua infância de um jeito, cada um tem a sua realidade econômica. Apoiados em Grasso, Mertens e Mush, é proposto que o futebol seja apresentado de acordo com a capacidade de interpretação dos alunos, sendo possível assim que se preserve a autenticidade do jogo e haja relações de cooperação, oposição e ainda não condicionar os alunos a padrões de prática engessados. Unidade didática 11. O ensino do futebol na escola. Essa unidade didática vem tratar da participação feminina na prática do futebol, por meio de uma pesquisa feita em uma escola pública de Porto Alegre, em conjunto com informações obtidas em bibliografias a respeito do assunto. Primeiro, o texto aborda a inserção da mulher no ambiente esportivo, fazendo uma breve contextualização histórica. Em seguida, é abordada a participação da mulher no futebol. Um dos argumentos usados por quem não aprova a participação feminina nos esportes é de que as mesmas perdem sua feminilidade, o que é de fato uma proposição deveras estúpida e igualmente arcaica. Algumas meninas apontaram as aulas de educação física como a principal ou a única parte de sua rotina na qual é possível praticar futebol. O preconceito e a discriminação ainda está presente ali. A falta de competência de muitos professores é um fato que ajuda nesse processo de segregação, uma vez que muitos acham mais prático jogar a bola de futsal para os meninos e a bola de vôlei para as meninas, o que acaba por gerar nos alunos a visão de que futsal ou futebol é masculino e vôlei é feminino. Como segundo fator, existe a aversão dos pais quanto à prática do futebol pelas filhas, que evidencia ainda mais a falsa ideia de que o futebol é algo masculino. Dessa forma, nota-se um grande número de fatores que incitam a desigualdade da prática do futebol feminino e masculino. Contudo, a intervenção pedagógica qualificada dos professores pode contribuir para a igualdade nas experiências esportivas entre os dois sexos, visto que o esporte é um grande formador de pessoas. A unidade didática 12, futebol coeducativo, na concepção crítica emancipatória, possibilidades pedagógicas. O futebol tem enorme potencial de resistência e transformação para a realidade brasileira. Contudo, a ideia de que o futebol é algo masculino ainda está fortemente enraizada na sociedade brasileira. Parte dessa ideia a possibilidade de uma prática coeducativa. Deve-se moldar a prática de forma a atenuar as diferenças técnicas ou a interação entre meninos e meninas. Tais mudanças e adaptações possuem o propósito de proporcionar oportunidades iguais para ambos, porém sem criar uma nova. Os autores, nesta unidade didática, trazem a reflexão de que o que acontece muitas vezes nas escolas é o futebol misto e não o futebol coeducativo. A intenção deles nesse capítulo é mostrar que o futebol coeducativo vem, além de misturar meninos e meninas na prática do futebol, também vem com o intuito de igualar essa prática e não apenas pôr os dois juntos para praticar futebol. A gente percebe que é de extrema importância que o profissional saiba colocar a prática coeducativa nas suas aulas, suprimir essa ideia de que futebol e futsal é masculino e vôlei é feminino ou vice-versa. Unidade didática 13, o futebol da escola. Bom, essa unidade trata-se da experiência realizada no ensino do esporte na escola. Essa unidade trata da experiência de trabalho da professora Janaína Andretti Silva em uma escola pública da rede municipal de ensino em Florianópolis, de março de junho de 1999. A obra aqui resenhada é destinada a universitários e professores. Sua importância é grandiosa, visto que a mesma aborda a temática do futebol de maneira pedagógica, o que dá ao leitor uma visão mais ampla sobre o assunto. Sobre a linguagem utilizada no livro,
Em algumas unidades didáticas ela foi mais técnica, mais científica. Em algumas, como nessa última, foi mais simples, mais fácil de entender.